Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com o professor de História José Roberto Santos Lima. Professor, em qual foi o contexto? A gente já explicou um pouco no bloco 1. Quem era Alagoas nesse processo de emancipação? Segundo a maioria dos historiadores que discordam, tem o Craveiro Costa, o Moreno Brandão, né? Todo o pessoal, Altavila, o Carlos Altavila, né? O que era Alagoas? Alagoas era a área que corresponde a ser ao sul da capitania de Pernambuco, né? Onde você tinha uma grande concentração, justamente, que se acentuou mais ainda com o período justamente da ocupação holandesa em Alagoas, né? De engenhos distribuídos ao longo do seu território. Você tinha 7 engenhos que foram fundados pelo Cristóvão Lins e não pararam de crescer em torno justamente da ocupação do Vale do Manguaba, o rio que corta Portugal, né? E mais tarde, do Vale do Paraíba, mais tarde o Vale do Mundaú, como é o nome do danado? É um rio que é a região norte, só que não é Portugal. Camaragibe, também, né? A área que corresponde ao Rio Poxim, que era a área mais ao sul da capitania de Pernambuco, que hoje é Alagoas, que tinha engenho também, se eu não me engano, engenho Ginipapo, e uma série de atividades econômicas que eram desenvolvidas. Conservadoria das Matas, que era um órgão coordenado pelo José Bento da Cunha, um administrador justamente que Portugal determinava para tomar conta das matas, né? Ele teria a responsabilidade de cuidar das matas para evitar a destruição ambiental e principalmente de madeiras nobres. Justamente o trono do rei vai ser feito com que tipo de madeira? Cedro, jacarandá, sucupira, de que tipo de madeira? Vai buscar nas minhas matas reais de Alagoas. As matas de Palmares era uma delas, mata de Jacuípe, onde existiu a Guerra dos Cabanos. Você tinha em São Miguel dos Campos, também mata, e a de Marechal Deodoro, que é a mata do rio que corta Marechal Deodoro, que eu esqueci o nome agora, né? Essas matas eram as matas que existiam em Alagoas, mas a questão do avanço da monocultura da cana-de-açúcar sobre esses territórios envolvia justamente a derrubada das matas, né? Primeiro, desapropriação dessas terras, tirando os índios dessas terras, né? Os aldeamentos e mais tarde. Depois, a concessão das sesmarias, que era justamente a identificação de onde é que começa e onde é que termina, geralmente entre um rio e outro, até a perder de vista. E, posteriormente, transformar essas áreas em áreas produtivas, seja agriculamente ou fundar vilas e povoados para consolidar o processo de colonização. Então, em torno da margem atlântica de Alagoas, onde praticamente São José do Crato do Poxim, que é hoje um povoado de Coruripe, que fica depois de Jiquiá da Praia, era a parte mais ao sul da capitania de Alagoas, produtora de açúcar. O norte você tinha Porto Calvo como centro, Matriz, Passo de Camaragibe e São Luís de Quitunde. Descia isso para o vale do Camaragibe, vinha descendo até pegando Marechal Deodoro e Santa Luzia do Norte, a ocupação dos vales do Paraíba e do Mundaú. Em Penedo não existia engenho de açúcar para produzir açúcar para exportação, mas existia engenho pequenos para a fabricação de rapadura e cachaça, que fazia parte justamente desse modo de vida, onde você montou todo um modo de vida em torno justamente da criação de gado. Aí você pegaria justamente a região do Baixo São Francisco, indo da região abaixo do Poxim, que é litoral sul de Alagoas, né? Até Penedo, e de Penedo até lá em cima, Água Branca, criações de gado. Quer dizer, os aldeamentos, que depois se transformaram em vilas, que deu origem a Porto Real do Colégio, deu origem a São Brás, deu origem a Traipu, deu origem a Josiabá, né? Que é justamente Pão de Açúcar. Delmiro Gouveia nasceu o município hoje de um aldeamento indígena também, e a região de Água Branca em torno da subida dos currais de gado em torno do Vale do Mochotó, do Ipanema, do Traipu, do Mochotó
e mesmo sendo rios temporários, se possibilitou o processo de ocupação do território alagoano em cima dessas atividades. Quer dizer, o que Alagoas era? Era uma área que era o sul da capital de Pernambuco, que já gozava de uma certa autonomia mínima jurídica, no sentido de que a parte justamente administrativa era Pernambuco, mas a parte jurídica, de certa forma, quando você desmembrou, né, o ouvidor Batalha fez um desmembramento que houve jurídico desse processo, a parte jurídica, né, e eclesiástica por parte da igreja e a parte jurídica por causa do ouvidor. Quem mandava ainda era Pernambuco, mas acontece que essa determinação de juridicamente se livrar do domínio de Pernambuco já foi um primeiro passo pré-emancipação política. Virando comarca. Virando comarca. Juridicamente ela já não estava tão submetida à determinação de... Né? Só não tinha independência financeira para isso. Financeira ficava a cargo justamente do que se produzia em Alagoas. Né? Uma vila, para ser considerada vila, ela teria que ter um território definido, ela ter uma população X de habitantes, né? Ter uma Câmara, um pelourinho, uma cadeia pública e uma renda tributária X, que pudesse justamente pagar os dividendos da coroa, nesse sentido. Né? De povoado para vila, tinha que atingir essas prescrições mínimas regimentais para poder ser elevada à condição de vila. A primeira vila que se constrói em torno do Baixo São Francisco é Traipu, e depois vai se desmembrando isso para Ipanema, vai se desmembrando isso para outras áreas, né? Água Branca, até se transformar em município hoje, nesse sentido. Como é que se dava essa relação entre essa parte, comarca, já era comarca das Alagoas? De certa forma. Ainda não era totalmente, ele teria que se livrar da dominação total, que era justamente a parte política, né, do mando, de quem mandava e quem deveria obedecer esse processo. Para isso acontecer, aí fica uma pergunta que a historiografia em Alagoas ainda não conseguiu responder. Qual papel teria assumido essas elites no processo de construção dessa emancipação política? Ou seja, quem eram os principais agentes interessados em declarar-se emancipado de Pernambuco, ou livre desse processo. Nessa conjuntura política, é possível fazer como a história oficial tenta muitas vezes, entre traidor, ao lado do imperador, rebeldes? É possível designar em termos esse sentido? Ou política é sempre política, cada um vai atrás do que acha que é mais importante? É complicado isso, porque justamente quem é traidor, quem é herói, quem é bandido, depende primeiro da circunstância histórica que está a vivenciar e do momento histórico que estamos hoje. Para o governo hoje, seria importante realçar que personagens para ser categorizado como um herói ou como um bandido. Quando você estourou a Revolução Francesa, derrubando o antigo regime, muitas pessoas foram elevadas à condição de heróis e outras foram elevadas à condição de bandidos. O bandido seria o Luís XV e o Luís XVI. Para a maioria do pessoal da Revolução Francesa, sim. Para a restauração do governo da monarquia constitucional mais tarde, não. Ele foi reabilitado historicamente. Na Revolução Russa, quem era bandido e quem era herói? Era parte do czar ou dos revolucionários mortos nas guerras ou no embate com o czarismo. Então, quem é herói ou quem é bandido depende de circunstância histórica. Do discurso dominante. Exato. E quem está contando essa história. Então, é uma faca de dois gumes nesse sentido. Querer, de certa forma, dizer quem foi herói e quem foi bandido no processo de emancipação política, né, é o que geralmente a maioria dos historiadores tentou fazer, de certa forma, os historiadores mais antigos, né, no sentido de determinar mais ou menos isso. Isso até antes da emancipação, com Calabar, né? É uma discussão muito grande que se tem, justamente, né? Quer dizer, que papel caberia Calabar dentro desse processo, né? Que interferência ele teve nesse processo, até onde a decisão dele interferiu, decidiu, resolveu, teve impacto nisso? Claro que teve, porque justamente ninguém conhecia o território melhor do que ele a nível de, daqui para Pernambuco, quantos elementos poderiam ser viabilizados de saídas
ou alternativas, ou áreas que deveriam justamente serem ocupadas para legitimar a ocupação holandesa. Então, nesse sentido, ele teve um papel decisivo mesmo. Tanto assim que os destinos da guerra, de certa forma, tomou um outro sentido. A ocupação holandesa em Alagoas, ela tomou outro sentido, não em Alagoas, no Nordeste, melhor dizendo, quando justamente os holandeses mal estavam arranhando a cidade do Recife. Quer dizer, sair do Recife e ocupar boa parte desse território, chegando até o Maranhão, do outro lado, né? Quer dizer, como é que se consegue essa conquista rápida, que não foi tão rápida assim, mas de certa forma meteórica para o que tinha sido antes, ou o que tinha acontecido lá na Bahia, que eles tiveram que sair da Bahia nas carreiras, porque justamente a resistência, né, e o apoio justamente do Império Colonial Português, justamente, mobilizou todas as tropas que eles tinham fora do reino para poder expulsar eles da Bahia, né? Eles não queriam que repetisse esse erro histórico do que se cometeu na Bahia, se cometesse em Pernambuco. Quer dizer, cada caso é um caso, e Calabar teve participação decisiva nesse sentido, de certa forma, influenciar e agilizar e articular esse processo, direto ou indiretamente, né? Não foi por acaso que ele foi morto de que forma, né? Esquartejado e executado e esquartejado, né? Quer dizer, por que um tipo de morte tão, vamos dizer assim, violenta nesse sentido? Pela pública, raiva, né? Pela raiva e pelo que ele significou a nível justamente de desarticular as tropas justamente do governo português. Quer dizer, se ele estava numa condição de ser um cara que agilizava, não passe por aqui, vamos por ali, que tem um outro caminho melhor, mais rápido, ou que tem possibilidades de você ter êxito maior militar. Então é informação sigilosa, informação secreta, é informação que muito bem os holandeses, utilizando as armas, os mercenários que faziam parte de grande parte do exército holandês, usaram a seu favor, nesse sentido. Aí, nesse caso, o ódio do Matias de Albuquerque e todo o pessoal de Pernambuco, de certa forma, desabrochou na forma como foi colocada, a forma violenta como foi utilizada para isso. Se é herói, se é traidor, é isso ou aquilo, a própria história não tem condição de dar esse veredito final para Calabar, porque você tem que ver todas as variáveis possíveis que poderiam justamente encerrar essa discussão. Mas encerrar essa discussão para quê? Se justamente Calabar continua vivo a partir do momento que ele está sendo falado aqui e agora, Zumbi aqui e agora. O mito, a força do mito é bem maior do que se imagina. Então, não se fala de Lampião do dia para a noite, não se fala de Calabar do dia para a noite, não se fala de Zumbi do dia para a noite. A força do mito é às vezes maior do que a própria pessoa. E isso significa dizer que a história não é só o mito. Mito, o homem e as circunstâncias. Mas né? Lampião, Zumbi e Calabar pode-se dizer que personagens. Alagoas está no coração da história do Brasil. Né? Exatamente. Ninguém pode dizer que Alagoas não tenha frutificado personagens históricos extremamente complexos e, ao mesmo tempo, intrigantes de quem discute história. Quer dizer, tem história para todo tipo de situação. Né? Quer dizer, estamos muito bem servidos nesse sentido. Né? Mas voltando ao que você estava colocando, né, para não se distanciar muito, o que era Alagoas? Era justamente uma área que produzia açúcar em grande quantidade, uma área justamente que ansiava por esse desejo justamente de emancipar-se, porque as rendas, e quem está dizendo não é o Zé Roberto, quem está dizendo é o Jaime de Altavila, as rendas da comarca de Alagoas, na época, da Paraíba, que era já quase que pré-independente, Alagoas tinha uma renda bem maior do que a Paraíba. Né? Quer dizer, se Alagoas estava ainda como parte da capital de Pernambuco, tem a renda maior do que a Paraíba, que estava livre, de certa forma, como é que não justificaria esse processo de separação acontecer? O grande problema, repito, o grande elemento que a historiografia tem que se debruçar é estudar mais sobre o formato da história das mentalidades, melhor compreender e avaliar esse processo, é que papel teriam essas elites, as várias elites de Alagoas, que é uma só, de certa forma, seriam os senhores de engenhos poderosos da época, tiveram nesse processo. E que formato Alagoas vai ter a partir disso aí. Quer dizer, esse é o elemento, justamente, eu acho que seja o ponto crucial para a gente entender até Alagoas hoje, nesse sentido. No sentido a gente vai de discutir e melhor compreender o sentido que isso teria em cada momento histórico X. Né? A gente vai para mais um intervalo. Estou aqui com o professor José Roberto Santos Lima, professor de História,
A gente volta já com o programa Ponto de Vista.